Olá, queridos irmãos, como vocês estão passando? Hoje aqui para mais uma aula. Então, neste momento, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, presentes, mesmo que virtualmente. Que possamos terminar essa aula com mais conteúdo, com mais disposição, com mais conhecimento. Que assim seja, graças a Deus. Hoje é a 15ª aula do nosso livro, Curso Básico de Espiritismo, 2º ano, e estamos iniciando o livro 4º, Esperanças e Consolações, do Livro dos Espíritos. E a primeira parte que vamos estudar são as penas e gozos terrenos. Essa aula está dividida em 3 tópicos: felicidade e infelicidade relativas, perda de entes queridos e os tormentos voluntários e a infelicidade real. Podemos ser completamente felizes na Terra? Kardec questiona isto aos espíritos superiores. E na questão 920 do Livro dos Espíritos, eles dizem que não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende do homem abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. O nosso planeta é um planeta de expiações e provas, e aqui podemos ser felizes dentro dessa condição do planeta, mas que a verdadeira felicidade um dia encontraremos na Terra, quando ela estiver evoluída a tal ponto, ou mesmo em outros mundos. Os Espíritos nos dizem e nos ensinam que quando a humanidade estiver transformada, haverá a felicidade sobre a Terra. Podemos, então, ter uma felicidade relativa na Terra? Vamos entender dessa forma, já que a felicidade completa não pode existir, mas a relativa sim? O homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Se praticando as leis de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o pode ser em um plano grosseiro. O segredo, meus irmãos, está em observarmos as leis divinas. Nós já tivemos todo um estudo anterior sobre as leis morais ou naturais. E observando essas leis, podemos ser felizes aqui, felizes dentro da condição que o planeta nos permite. Kardec, na questão 921, ele nos faz algumas observações para que possamos passar por aqui de uma forma a aproveitarmos a oportunidade e iniciarmos aqui a nossa jornada da felicidade. A existência corpórea deve ser encarada como uma rápida passagem, uma parada momentânea em uma hospedaria precária, e aí considerando o estágio atual do planeta, e iremos nos consolar facilmente de alguns aborrecimentos passageiros na viagem, que deve conduzir a uma situação melhor. Estamos aqui em provas e expiações. A Terra ainda uma morada precária. Muitos espíritos nos ensinam a considerar aqui como escola, como uma grande penitenciária. Isto é, meus irmãos, um mundo em que ainda a dor se faz de uma forma muito presente. As penas. Somos punidos pelas infrações às leis de Deus. E aí vamos receber os males que são consequências dessas infrações. E muitas vezes dos nossos próprios excessos, nos ensinam os Espíritos na questão 921. Nessa questão, Kardec faz uma observação muito importante e que ele diz assim: se remontarmos pouco a pouco à origem do que chamamos infelicidades terrenas,
veremos a estas, na sua maioria, como a consequência de um primeiro desvio do caminho certo. Em virtude desse desvio inicial, entramos em um mau caminho e, em consequência, caímos afinal na desgraça. Entendamos aqui que um desvio, ele se transformará em hábito ruim na medida em que ele for sendo repraticado, isto é, em que tomamos isso como uma conduta. E aí vamos nos desviando cada vez mais da observância das leis naturais. E isso vai nos colocar numa condição de infelicidade. Portanto, a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um faz a infelicidade do outro. Isso nós vamos encontrar na questão 920. Vamos imaginar uma situação. Uma determinada pessoa tem uma renda X mensal e de uma hora para outra, essa renda cai para 1/5 desse X. Essa pessoa com a redução da sua renda vai se sentir infeliz, porque com 100% da renda ela tinha condições de adquirir outros bens, ela tinha condições de se sustentar melhor. Todavia, meus irmãos, 1/5, que seria pouco para um, poderia ser o suficiente para aquele que tem pouco. Portanto, essa posição relativa de cada um. Cada criatura a vê por um prisma. E esse prisma também está ligado aí à evolução moral, está toda relacionada. Considerando que existe essa posição de cada um, esse prisma individual, há uma medida comum de felicidade para todos os homens? Kardec questiona os espíritos a responder. E eles dizem que para a vida material, a posse do necessário é o suficiente para a felicidade. E que para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. E aí, a paz de espírito relacionada a essa consciência pura, de se fazer o melhor a cada dia, de se colocar à disposição de crescimento individual, de auxiliar aqueles que estejam perto, para que a cada dia possamos encostar a cabeça no travesseiro e dizer: hoje cumpri a minha tarefa, fiz a minha parte. E deixando aí a vida material, as posses, na condição de as termos de forma necessária ao nosso bem-estar, mas sem exageros. E há como se preservar dos males, mesmo sendo um homem justo? Aí, pensando nessa questão material, na questão 924, os espíritos nos ensinam da seguinte maneira: que para os males que independem da maneira de agir, isto é, fazemos tudo corretamente, observamos as leis na medida do nosso entendimento, da nossa capacidade, e mesmo assim não conseguimos evitar os males, porque fazem parte das nossas provas, das nossas expiações. O que dizer disso? Os espíritos nos solicitam resignação e consolo. Por quê? A partir do momento em que nós aceitamos as nossas provas, as nossas dificuldades, pelas quais temos que passar, e passando por elas de forma resignada, nós vamos ter, no futuro, uma situação melhorada. Isto é, estamos tendo uma situação difícil a ultrapassarmos, mas que o futuro vai ser melhor a partir daí. E com relação à fortuna, aí falando desses bens materiais, que muitas vezes tomam toda a nossa preocupação aqui na Terra. Os espíritos nos dizem que essa prova da fortuna, ela é frequentemente mais perigosa do que a miséria. Porque
Os espíritos, tendo a posse dos bens materiais e podendo dispor deles, muitas vezes se enganam, muitas vezes se deixam levar por ela e esquecem o verdadeiro objetivo de estarem aqui. Isto é, de trabalharem essa fortuna, de fazer com que seja provento e promova o trabalho para muitos. E se perdem nessa prova. E a civilização, à medida que ela avança, novas necessidades são criadas. Isso é natural. E essas novas necessidades poderiam ser fontes de novas aflições? O que vocês acham? No nosso mundo atual, em que temos aí a tecnologia já de uma forma bastante intensa nas nossas vidas. Nos comunicamos, nos conectamos, trabalhamos, fazemos muitas coisas pela internet. E na medida em que também temos essas novas fontes de informação, fontes de relacionamento, onde estarão as aflições? O que nós podemos encontrar de aflições no momento atual? Por exemplo, se nós não dispomos de um celular de última geração, se vamos navegar na internet e ficamos travados porque a nossa banda larga não está totalmente parametrizada, ou então nosso contrato com a operadora não está naquele nível máximo, podemos ficar aflitos? Sim, pode ser uma fonte de aflição. Não temos equipamento, não temos a rapidez na forma de se comunicar. Mas devemos ficar muito preocupados com isso, devemos permitir que essas aflições tomem conta das nossas vidas? Meus irmãos, os males estão em razão das necessidades fictícias que criamos. Sabermos limitar os desejos e olharmos sem inveja ao que está acima de nós, poupa-nos de muitas decepções. Vamos nos poupar de decepções. Vamos nos concentrar naquilo que é o básico, naquilo que nos faz atuar, mas sem a necessidade de ficarmos criando aí necessidades acima do necessário. Isto é, adquirirmos bens para nos endividarmos, nessa situação de criarmos tormentos mais para frente. Vamos entender que as necessidades existem, mas que na medida em que nos auxiliam, e não para nos limitar ou para nos deixar mais preocupados ainda. Vamos lidar, então, com uma situação de como nós consideramos o supérfluo. Hoje estamos conectados, temos o shopping no nosso celular e nos nossos computadores. Como nós lidamos com isso? Vamos comprar por impulso? Vamos comprar só aquilo que precisamos e aquilo que é necessário? Fica a reflexão para cada um de nós. Como nós estamos lidando com o supérfluo material em nossas vidas? Como lidamos com esse supérfluo também na vida daqueles que estão conosco, dos nossos filhos, daqueles que nós pagamos as contas? Porque de uma forma linear, estamos aí juntos. E os nossos cônjuges, os nossos filhos também estão nesse processo de estarmos aí tendo que aprender muita coisa e principalmente a limitarmos os nossos desejos materiais para que depois não tenhamos mais problemas aí e preocupações que podemos evitar. O homem é verdadeiramente infeliz quando sofre a falta do necessário para a vida e para a saúde do corpo. Contentarmos com o necessário. Buscarmos o nosso bem-estar, mas sem exageros.
Muitas vezes, a falta do necessário para a vida e que traz a infelicidade é a nossa própria culpa, ou, em alguns casos, de outras pessoas. E essas outras pessoas que, porventura, sejam as responsáveis pela falta do necessário, serão responsabilizadas por isso. Temos no trabalho uma fonte de angariarmos bens, mantermos a nossa vida terrena, e aí contamos com as nossas aptidões naturais para desenvolvermos o trabalho. Os Espíritos nos ensinam na questão 928 que cada um de nós traz a sua vocação. Isto é, já trazemos no nosso plano reencarnatório o que vamos produzir, o que podemos fazer. Muitas vezes, eles nos ensinam que há desvios e que isso é culpa dos pais, que, em alguns casos, em várias situações, interferem nas vocações dos seus filhos, mas também serão responsabilizados por isso. O trabalho nós sabemos que é uma lei natural e que, trabalhando, estamos buscando o progresso social, intelectual e moral. E seremos mais felizes se exercermos o trabalho dentro das nossas aptidões naturais. Isto é, identificarmos quais são as aptidões e exercemos a nossa tarefa aqui na Terra, observando essa vocação que cada um de nós já traz ao chegar aqui no planeta e que é fruto de toda a nossa existência enquanto espírito. Na questão 930, os Espíritos nos ensinam que nas sociedades fundamentadas na lei de amor, justiça e caridade, ninguém morre de fome. Muitas vezes, temos que ter a ausência de preconceitos para trabalharmos, mesmo deslocados da nossa posição e aptidão. Vamos considerar o momento atual em que a pandemia assola a humanidade. A situação econômica dos países está diferente. A produção diminuiu, muitas atividades estão suspensas, mas buscarmos aí neste momento o trabalho, mesmo que deslocado daquilo que nós fazíamos, pode ser uma solução. A solução para que mantenhamos aí o sustento material da nossa família, daqueles que estão conosco. Não vou exercitar essa atividade porque não diz respeito à minha formação, por exemplo. Meus irmãos, ausência de preconceitos. Vamos trabalhar, vamos fazer aquilo que é possível neste momento. Isso vale para todos nós. A solidariedade para auxiliar os que não podem trabalhar. A doença, por exemplo, ela impede que possamos trabalhar. E aí contamos não só com o governo, mas com fundações, com ONGs e também cada um de nós para auxiliar aí individualmente aqueles que estão mais próximos, para que não passem por necessidades materiais. E quanto aos sofrimentos morais? Se podemos dizer que para os sofrimentos materiais somos os artífices, e quanto aos morais? Os Espíritos nos ensinam, na questão 933, que mais ainda, os sofrimentos morais, com certeza aí é o trabalho, ou a falta de trabalho de cada um de nós. E aí vamos falar das paixões, que são verdadeiras torturas para a alma. O orgulho ferido, a ambição frustrada, a avareza, a inveja, o ciúme, e aí todos aqueles defeitos que carregamos e que temos que trabalhar. E aí depende unicamente de nós. Isto é, modificarmos esses defeitos, essas imperfeições e transformarmos isso em virtudes. É um trabalho de autoconhecimento e também de intenso trabalho. Por quê? Trabalhar modificações, trabalhar vícios, trabalhar imperfeições é muito difícil, nós sabemos disso, mas é possível e temos que fazer. Façamos um pouquinho de cada vez, todos os dias, vamos
ver, analisar o que temos que melhorar e a cada dia vamos colocar como tarefa. Vou ser mais calmo, vou ter paciência, não vou ter inveja daquele que está acima de mim, vou trabalhar a questão do ciúme, e aí vamos trabalhando no nosso dia a dia. Os espíritos citam que inveja e ciúme são dois roedores incríveis. Eles tiram os nossos sonos, nos deixam em condições péssimas. O nosso nível vibratório fica muito baixo. Procuremos trabalhar isso se ainda temos inveja e ciúme. Essas duas chagas que impedem muito o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento e a nossa condição de infelicidade. Porque se somos invejosos e ciumentos, com certeza não somos felizes. Na questão 933, a infelicidade. Frequentemente, o homem é infeliz pela importância que liga as coisas deste mundo. É a vaidade, é a ambição, é a cupidez frustradas que fazem a sua infelicidade. Nos ligamos muito às coisas materiais, invejamos aquilo que está acima de nós. E a ambição é desmedida para conseguirmos os bens materiais, muitas vezes. E isso, meus irmãos, só nos traz infelicidade. E o que devemos fazer? Os espíritos nos aconselham também nessa questão 933. Colocarmos-nos acima do estreito círculo material, isto é, não ficarmos só focados aqui na matéria. Vamos lembrar que nós estamos aqui temporariamente. Elevarmos o pensamento para o infinito, que é a nossa destinação. Um futuro melhor, é isso que nós queremos. Nós queremos evoluir enquanto espíritos e aqui no planeta Terra estamos tendo as oportunidades de melhora. Desta forma, as vicissitudes parecerão mesquinhas e pequenas. Se temos dificuldades, se não temos os bens que julgamos que deveríamos ter, vamos nos contentar com aquilo que nós pudermos obter, com aquilo que o nosso trabalho bem feito promove. E vamos pensar longe. Vamos pensar que aqui estamos em provas e expiações e que vamos fazer o melhor de nós para que tenhamos uma morada mais feliz. André Luiz e Chico Xavier, no livro Sinal Verde, tem uma lição que tem o título Em Torno da Felicidade. E entre as várias sugestões que André Luiz nos passa, eu peguei duas aqui para pensarmos. Quem se aceita como é, doando de si a vida, o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. E que a nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Isto é, trabalharmos para nós e, ao mesmo tempo, para aqueles que estão próximos de nós, fazendo o melhor que podemos. E agora entramos na nossa segunda parte, que é a perda dos entes queridos. Isto é, a separação. O momento em que juntos não mais estamos aqui no plano físico. Os espíritos nos ensinam que é um grande sofrimento para todos, ricos e pobres. É uma prova ou uma expiação. E isso, meus irmãos, faz parte da existência. Estaremos aqui por um determinado tempo. Nossos filhos estarão aqui também por um determinado tempo. E no tempo certo retornaremos à pátria espiritual. Qual é a consolação que temos que buscar e obter sempre? Não há separação definitiva. Frequentemente, esses entes queridos se aproximam de nós. E a comunicação, quando permitida, ocorre com respeito. Na Seara de Jesus temos esse trabalho de comunicação. Podemos nos ligar aos nossos entes queridos desencarnados pelo pensamento. Portanto, a vida continua. E
como essas dores, que muitas vezes são incessantes e irracionais, afetam os nossos entes queridos desencarnados. Na questão 936, os espíritos dizem que eles ficam muito tristes e perturbados quando nós aqui ficamos chorosos, ou então não entendemos o motivo do desencarne. E o que eles entendem também, os nossos entes queridos? Que está havendo falta de fé no futuro e de confiança em Deus, por consequente, um obstáculo ao progresso e muitas vezes impedindo ou dificultando o reencontro. Tenhamos a consciência, meus irmãos, que a vida continua, que estaremos sempre ligados pelos laços de amor àqueles que nós amamos e que a separação, ela é apenas momentânea, que estamos próximos, em dimensões diferentes, mas sempre unidos pelos nossos pensamentos e pelos nossos laços afetivos. Nessa questão 936, os espíritos fazem duas comparações. 2 prisioneiros. Eles estão ali compartilhando a mesma penitenciária e ambos serão libertados no tempo de cumprirem as suas penas, de terem as suas penas já terminadas. E um deles é libertado primeiro. Nós ficaríamos tristes porque aquele foi libertado primeiro, nosso amigo foi primeiro? Não, ele já cumpriu a sua pena. Então, é o momento de sair. E essa comparação para entendermos que aqui estamos em trabalho, em cumprimento de objetivos, mas que logo estaremos livres daqui e estaremos na pátria de onde viemos. Um outro exemplo é do amigo em situação penosa, que está com a saúde debilitada ou então tem um outro interesse e ele precisa ir para um outro país. Ficaremos separados, mas entendemos que é para o seu bem, que ele estará ausente, mas de uma forma mais tranquila, mais feliz. Então vamos nos comunicar quando for possível, vamos estar sempre presentes com os nossos sentimentos mais puros. E aí nessa situação de compararmos aí a prisão com o amigo que viaja e tem que ir, vamos pensar também nos nossos entes queridos que já cumpriram as suas missões e já estão livres, já estão libertos. E como devemos agir então, né? Aí reforçando essa situação em relação a esses entes queridos. Uma lembrança sempre carinhosa e as preces que possamos endereçar a eles, que possamos pedir que estejam sempre bem, que estejam felizes e que estaremos sempre unidos. Aqui uma ilustração do nosso lar, em que aí já tivemos a oportunidade de assistir um filme ou de ter lido, e aí sabemos que existe trabalho, que os nossos entes queridos não estão dormindo, ou estão recebendo um tratamento, ou estão já trabalhando também. E aí, na terceira parte da nossa aula, nós vamos aqui ter uma visão de 2 itens do Evangelho segundo o Espiritismo, falando dos tormentos voluntários e da infelicidade real, ligados àquela primeira parte da aula, em que vamos trabalhar aí a definição de tormentos, que são aflições, angústias e as privações que o homem atrai para si espontaneamente, por viver focado nessa transitoriedade da vida terrena, ligados aí aos bens materiais, como vimos anteriormente. E por que voluntários? Porque são dores desnecessárias. São consequências do orgulho, da vaidade, do ciúme e da inveja. Aquela situação que temos que trabalhar internamente para nos transformarmos. Fenelon, um espírito, nos traz a seguinte mensagem, no item 23. Quantos tormentos, pelo contrário, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que possui, que vê sem inveja o que não lhe pertence, que não procura parecer mais do que é. Está sempre rico, pois olha-se para baixo em vez de olhar para cima de si mesmo. Vê sempre os que possuem menos do que ele.
está sempre calmo, que não inventa as necessidades absurdas e acalma em meio das tormentas da vida. Não será uma felicidade? Com tudo aquilo que ocorre ao nosso lado, ou no momento atual em que vivemos, se nós conseguirmos nos mantermos calmos, estaremos felizes. Estaremos sabendo que tudo o que vivemos contribui para o nosso aprendizado. Que aqui estamos, meus irmãos, para aprendermos e para levarmos aqui aquilo que verdadeiramente importa, que são as nossas virtudes, o nosso conhecimento, aquilo que pertence ao Espírito e que não vai ficar jogado. Isto é, nós sabemos que tudo que é material nós não levaremos para o mundo espiritual, ficará aqui. Nesse mesmo capítulo, de número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e aí falando de todas as aflições, no item 24, Delphine de Girardin, Paris, 1861, fala da infelicidade real. E ela fala assim, a desgraça sob uma nova forma. E ela coloca que a desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade, que asfixiam a consciência, oprimem o pensamento e confundem o homem quanto ao seu futuro. Isto é, quando nós ficamos demasiadamente ligados à vida material, ao que nos fornece a posse. E ela, quando não bem orientada, ela vai nos dar essa inquietação e essa infelicidade. É assim que, para julgar o que é realmente feliz ou desgraçado para o homem, é necessário transportar-se para além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Quando nos apresentamos na pátria espiritual, irão nos perguntar de uma forma que essa pergunta é a nossa consciência que vai estar lá perguntando. O que trouxemos conosco dessa última existência? O que aprendemos? Qual é a bagagem que carregamos quando nos apresentamos? E muitas vezes vamos chegar na pátria espiritual de mãos abanando. Isto é, não vamos levar para lá aquilo que poderíamos ter exercitado aqui enquanto encarnados. Exercitado o amor ao próximo, o amor a nós mesmos, identificando aquelas dificuldades, aquelas imperfeições, aqueles vícios que viemos transformar, mas que ao longo do caminho, no mundo material, nos esquecemos. E ao retornarmos para a pátria espiritual, estamos de mãos vazias. E isso, meus irmãos, é muito triste. Mas saibamos que teremos muitas oportunidades outras para nos transformarmos. Ora, tudo aquilo que se chama desgraça, de acordo com a sua visão, cessa com a vida e tem a sua compensação na vida futura. As dificuldades materiais transpostas com o nosso trabalho, com a nossa resignação, são virtudes que iremos carregar conosco para a pátria espiritual. Vamos procurar identificar aqueles tesouros que nós devemos angariar. E esses tesouros são os espirituais, são os que carregaremos conosco, que farão parte do nosso espírito. A evolução espiritual, ela é individual. E aqui estamos encarnados, aproveitando da melhor forma essa experiência, para que não cheguemos desolados do outro lado. Diariamente, vamos fazer essa reflexão. Se a cada oportunidade de estarmos aqui em ação, se estamos fazendo o nosso melhor. E de reflexão em reflexão, vamos trabalhando. O Espiritismo nos auxilia nessa busca, nessa transformação, nesse trabalho, nos fornecendo aí um cabedal de conhecimentos enormes e que permitem que possamos nos conduzir nesse caminho certo, que esses desvios, quando ocorram,
seja apenas um e não uma série deles, que possamos retomar o caminho ao identificarmos aí que não estamos cumprindo essas leis naturais ou divinas. Lembremos sempre do Mestre Jesus com a sua doutrina de amor, que permite que cada um de nós esteja ligado a Ele, que cuida desse planeta de forma amorosa, que está sempre presente. Unamos-nos em pensamento a Jesus nas nossas dificuldades, nas nossas batalhas, nas nossas lutas, para nos transformarmos, para recebermos aí a inspiração, para continuarmos sempre. Hoje trabalhamos a questão em 2 livros, o Livro dos Espíritos, nas questões 920 a 936, e no Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 23 a 24. Vamos então, meus irmãos, encerrando essa aula, agradecendo a cada um de vocês por estarem conosco virtualmente, que possamos estar aqui ligados sempre pelos laços do amor, da vontade de fazer o melhor e de construirmos também um mundo melhor para todos nós. E até a próxima oportunidade, graças a Deus. Muito obrigada.